Não, não há. Não, não há. Vamos a Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Provérbios 3:9. Cada vez que Deus nos mostra alguma coisa na palavra de Deus, é para nos ajudar. Entenda que toda a palavra de Deus é para nós, não é uma forma de nos obrigar a fazer coisas. Você entende isso? Entenda isso, por favor. Deus nos quer ajudar. E a forma de nos ajudar é nos ensinando como opera o planeta Terra que Ele construiu com as suas próprias mãos. Ele próprio disse: sementeira e ceifa não cessarão, não vão parar, até à altura que a terra acabar. Veja aqui em Provérbios 3:9: honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda, com os primeiros frutos, e se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Cada vez que você honra ao Senhor, você está a trazer para Ele aquilo que primeiro você recebeu. Você está a honrá-lo, a dizer: Senhor, isto é para ti, é a minha honra para ti. Em nome de Jesus, amém. Vamos buscar o coisa. Tens-me trazer o envelope que eu deixei ali, só favor. Anda Pai, em com nome de Jesus. alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem anda com alegria, como o sol brilhará, e Deus o compensará. Obrigado, Pai, por termos semear no teu reino. E nós confiamos em ti, Senhor. Nada nos falta, nem nos vai faltar, porque és tu que enche a nossa boca de bens. No nome de Jesus. Amém. É impressionante tudo o que Deus faz. É impressionante tudo o que Deus faz. Vamos abrir. Deus me mostrou Colossenses 1:13. Colossenses 1:13. Foi algo que, enquanto nós estávamos a adorar, Deus me mostrou, ou me relembrou, uma coisa que me disse hoje. E eu quero-vos. Colossenses 1:13. Às vezes nós não entendemos certas coisas, ou pensamos. Eu lembro-me de uma vez estar na igreja e estávamos num período de adoração e eu sentia muita tristeza em mim e eu não estava a perceber porquê. Eu pensava que era de mim, fartei-me pedir perdão e depois Deus, anos mais tarde, só anos mais tarde, é que me mostrou, porque depois aquilo passou, é que mostrou que não era por causa de mim. Realmente há tristeza que vem de dois tipos e duas formas. Há a tristeza que vem do Espírito Santo, por isso é que a Bíblia diz: não intercesseis o Espírito Santo, em que estáis selados. Porque é uma forma de Deus nos mostrar que fizemos algo que desagradou a Deus. Mas há outro tipo de tristeza que vem, que muitas das vezes nós não percebemos porquê. Oramos, buscamos a Deus, tentamos encontrar e perceber
O que é que fizemos que possa ter errado para provocar essa tristeza? E hoje, depois de eu há vários dias perguntar, porque eu tenho estado a sentir-me assim, triste, e eu não percebia porquê, e eu tentava pedir a Deus, mostra-me o que é que se passa, mostra-me o que é. E Ele não mostrou nada, nunca. E hoje fez-me uma pergunta. E a pergunta que Ele me fez foi: tu achas que tristeza vem de mim? E eu comecei a pensar, não, porque Ele não disse só tristeza, disse não só quando a pessoa está triste, mas quando está desmotivado, quando está também a passar depressão e tudo mais. Tu achas que algumas dessas coisas vêm de mim, disse Deus? Perguntou Deus a mim. Eu disse não. E depois me fez lembrar este versículo bíblico: o qual nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, para o reino do seu Filho, do seu amor. Nós fomos tirados das trevas. E há um tipo de tristeza que não vem porque o Espírito Santo está triste. Vem porque o diabo nos quer destruir. Nos quer desmotivar. Nos quer fazer pensar que fizemos algo que não é bom, que há alguma coisa que está a acontecer na nossa vida que nós não nos agradamos. Por isso vem a depressão. E, no entanto, não vem nada de Deus. Vem do nosso inimigo, do inimigo das nossas almas. E Deus diz que já nos tirou da potestade das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Será que nós temos que aceitar o que nos está a acontecer? Eu creio que não. Eu creio que nós podemos mudar a nossa vida. A Bíblia diz: alegrai-vos, alegrai-vos. Então, o que é que nós podemos fazer para mudar estas circunstâncias? Orar, buscar a Deus e não deixar que fique em nós a tristeza, a depressão. Rejeitar tudo isso. Porque tudo o que nós desligamos na terra será desligado no céu. E posto isto, eu quero falar sobre o título da mensagem de hoje, que é Jesus pode. Jesus pode. É impressionante que foi uma das coisas que orei várias vezes, em que na minha conversa com Deus eu dizia: Senhor, tu podes. Senhor, tu podes. Eu estava a dizer a Deus que eu tinha a capacidade e o poder de poder fazer na minha vida mudar alguma coisa. Tu podes, dizia eu. E eu agora vos quero mostrar em Mateus 8:2. Mateus 8:2. Mateus 8:2. E o que diz aqui é: eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o e dizendo: quero ser limpo.
e logo ficou purificado da lepra. Esta declaração que este leproso fez foi uma declaração não só de fé e confiança no poder de Deus. Cada vez que nós dizemos a Deus, tu podes fazer isto na minha vida, tu me podes curar, tu me podes tirar deste lugar para pôr noutro, tu podes mudar o meu emprego, tu podes mudar a minha circunstância, tu podes mudar como eu vivo, tu podes. Nós estamos a dizer a Deus, Senhor, tu tens o poder de poder fazer. Nós estamos a exaltar Deus de uma forma muito grande, declarando que Ele é capaz de fazer uma coisa que para nós é impossível. Cada vez que fazemos isso, reconhecemos a autoridade e o poder que existe em Deus, reconhecemos o poder e a autoridade que Ele é capaz de fazer mudar as circunstâncias da nossa vida. E isto é muito importante. Nós temos esse reconhecimento perante Deus. Eu lembro-me de uma vez, eu já contei várias vezes este testemunho, mas eu quero que você entenda. Não é por eu contar, quando eu conto alguma coisa da minha vida, não é, por favor, entenda isto, não é para me exaltar ou me achar superior a alguém. Eu conto coisas que aconteceram, assim como contei já erros meus, eu conto coisas da minha vida para você perceber que aconteceu comigo, vai acontecer consigo, se você buscar a Deus. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não faz exceção de pessoas. Para Ele, todos são iguais. Aos olhos dele. E nós temos que o buscar. E ao buscá-lo, fazemos a diferença nas nossas vidas. Eu lembro-me principalmente quando era solteiro. Claro que depois continuei, mas principalmente em solteiro, foi na altura que eu aceitei Jesus, em 1991. Eu buscava a Deus como estivesse a buscar um copo de água no deserto. Eu lembro-me que li mais Bíblia nessa altura do que alguma vez li. Eu comia Bíblia. Porquê? Porque ao fazer assim, eu queria conhecer mais de Deus, perceber mais de Deus, entender mais de Deus. Sempre fui uma pessoa muito lógica, talvez por causa da programação em computadores, que eu já tinha curso de programação. Por causa de tudo isso, a minha mente estava muito feita com lógica. Aquilo que Newton diz, ação-reação e tudo mais. Mas existe tudo isso em Deus. Cada vez que você diz que Deus pode na sua vida, você está a fazer uma ação que vai desencadear uma reação de Deus para as nossas vidas. Está a perceber? Porque quando você lê aqui e vem um leproso e o adorou, dizendo no versículo 2, Senhor, se quiseres, podes-me tornar limpo. Ele deixou tudo nas mãos de Jesus. Ele disse, se tu quiseres, tu tens o poder de me tornar limpo. Tu tens a capacidade, tu tens a autoridade de me tornar limpo. E ele disse, eu quero ser limpo, disse Jesus. Ele reconheceu o poder de Deus. Quantas vezes nos falta a nós reconhecer o poder de Deus? Amém? Às vezes nos perdemos com coisas desta vida. Nos perdemos com
com formas de nós pensarmos, não, se eu fizer isto, se eu fizer aquilo, buscamos felicidade em outras coisas, que é completamente errado. Porquê? Porque, ouça, não é por compras, não é por ter isto, ter aquilo, ter aquela pessoa ou esta pessoa, casar, ter filhos. Não é isso que nos vai trazer felicidade. Vai nos trazer alegria, sim, mas não nos vai trazer a felicidade. A felicidade vai ser quando nós buscamos a Deus. Daí vem tudo. E nós às vezes buscamos por outras coisas, pensando que é disto. Há outras pessoas fora de andar com Deus que agarram e muitas vezes estão a ir buscar em drogas, estão a ir buscar em bebida, estão a ir buscar em amizades, às vezes amizades que não prestam, só os afundam cada vez mais. Amizades que não nos trazem nada, nos enchem de coisa alguma, nada. Eu lembro-me, por exemplo, eu quando entrei para guarda noturno, eu não conhecia muito de guarda noturno. Quer dizer, que já conhecia um pouco, mas não tinha muita experiência de ter guarda noturno. E eu ouvia muitos colegas meus falarem. Mas eu comecei a adquirir um hábito, não sei se bom ou se mau, que cada vez que eu agarrava e estava ao pé de um colega meu e ouvia contar e experiências e o que é que lhe aconteceu, eu ouvia e a partes boas de ensinamento eu aprendia para mim. Mas quando ele começava a repetir as mesmas coisas, eu então começava-me a afastar e buscando outros para ouvir as experiências deles. Porquê? Porque eu queria conhecer mais da minha profissão. Isto quer dizer que como estava a usar das pessoas? Não, as pessoas acabavam por contar e estar a contar. Nada fiz diferente. Só que você tenta entender uma coisa. Na vida todos nós devemos fazer assim, ouvir os outros, e principalmente os mais velhos, pelas experiências deles e aprender com elas. Não quer dizer que nós vamos fazer o mesmo. Vamos ouvir e aprender. Porque quando você está com Deus, há muita coisa que muda. E você tem que ouvir a Deus e seguir os ensinamentos de Deus através da Bíblia Sagrada. Porque então, sim, você vai prosperar grandemente. Eu ia-vos contar uma coisa que me aconteceu a mim e foi para mim, um grande divisor de águas. Alguma coisa que aconteceu na minha vida que eu percebi que era tremendo o poder de Deus. E o que é que foi? Eu comecei a ter um desejo dentro de mim de comprar um objeto. E quando entrei num hipermercado, um grande hipermercado em Portugal, quando entrei, esse objeto estava lá, eu vi-o. E eu tinha desejo de comprar esse objeto. Mas, ser sinceramente, eu na altura nem pensei disso, mas será que esse objeto ia-me ajudar em alguma coisa? Eu necessitava dele? Não precisava. E então eu entrei para ir comprar outra coisa, já não me lembro o quê, entrei para ir comprar outra coisa e quando estava-me a dirigir para aquele objeto, eu disse: Senhor, se não for da tua vontade que eu compre este objeto, tira de mim a vontade de comprar. E instantaneamente, mal eu acabei de orar, a vontade de comprar aquele objeto saiu de mim. Eu quando vi isto acontecer, embora eu tivesse orado e pedido isso, eu vi que o poder de Deus é muito superior ao que eu imaginava. Eu podia mexer
nos meus sentimentos. Algo que era impressionante. Embora eu tivesse orado a pedir exatamente isso, havia alguma dúvida dentro de mim que isso pudesse acontecer. Porque era algo nosso. Às vezes nós pensamos, não, isto é o que eu sou. É assim que eu sou. Eu sempre fui assim, eu sempre reagi assim. Então, há pessoas que agarram e diz que são violentas, que são têm reações violentas e tudo, e diz que sempre fui assim. Você tenta entender uma coisa. Realmente são coisas que estão dentro de nós. Mas nós vamos deixar que elas fiquem dentro de nós. Há coisas que aconteceram na nossa vida que nos moldaram e nos fizeram ter reações. Algumas pessoas falam isso de gatilhos emocionais. São reações automáticas da nossa parte por causa de vivência que tivemos. De coisas que aconteceram na nossa vida e então para nos defendermos imediatamente reagimos. Mas será que é bom isso? Se calhar não. E eu estou a dizer que Deus tem o poder de tirar isso de nós. Você entende? Deus tem o poder de tirar coisas do nosso interior que não prestam. Então, mas não presta ter desejo de comprar uma coisa ou outra. E essa coisa que você quer comprar não lhe vai beneficiar em nada. Eu sei de pessoas, às vezes senhoras, que compram sapatos e depois nem sequer os usam nem uma vez. Então porquê é que os compraram? Se vamos comprar algo que depois não vamos usar, então para que é que foi comprado? Para quê? Para dizer que temos? Para dizer que temos capacidade de poder comprar? Mas qual a razão? É isto que nós temos que fazer pergunta a nós próprios. Porque se calhar aquilo que nós estamos a fazer não nos vai trazer nem felicidade, nem nos vai trazer nada para nós. Você entende? Ouça, eu atualmente, para comprar seja o que for, eu tenho que pensar, repensar, mas seja, ouçam, nem que seja uma coisa que custe muito barato. Eu lembro-me, por exemplo, para comprar uma impressora que eu precisava e necessitava dela, eu tive uma luta tremenda para a comprar. Porque eu queria ter a certeza que era aquilo, que realmente era aquilo, que ia ser bom comprar aquilo e tudo mais. E depois realmente comprei e foi uma boa, ainda tenho, ainda funciona muito bom. Mas entenda uma coisa, nós temos que comprar coisas que vamos ter utilidade com elas. Não vamos comprar coisas inúteis. Entendem? Porque as coisas inúteis não nos vão trazer nada. Eu dei o exemplo de sapatos para senhoras, mas poder ser para homens, ou comprar, sei lá, várias coisas, de vários objetos. Há pessoas, e às vezes gastam muito dinheiro. Eu não estou a dizer que se podem, que querem gastar, gastem, mas é real. É bom fazer isso. Mas em tudo isto, Deus tem um poder de poder mudar em nós o que nós deixarmos que Deus toque em nós. Isto é muito importante. Às vezes eu ouço muita gente dizer e diz, não, Deus tem todo o poder.
Deus sabe. Eu sei que Ele sabe. E nós deixamos. Há coisas às vezes que nos estão a trazer problemas para a nossa vida, mas que nós queremos continuar a tê-las, queremos continuar a fazer a mesma coisa. E será que Deus vai fazer alguma coisa para mudar? Não, não vai. Mas Deus é todo poderoso, Deus sabe, mas você não quer. Você não quer. Deus não vai mexer em nada. Eu ouvi um testemunho de há pouco tempo de um pastor. Acho que foi no Facebook, um vídeo pequeno, muito pequeno mesmo, segundos, e em que ele falou e disse para uma mulher: você quer o seu marido de volta? E a mulher disse: quero. Então a sua amizade com aquela sua amiga, você tem que deixar de tê-la. E eu, não, mas é minha amiga, uma amiga já de 10 anos, uma amiga há muitos anos. E depois ele começou por explicar para a audiência, quando eu estava a falar, essa amiga, eu estava a profetizar sobre a vida dela, que o marido dela ia voltar para ela. E a amiga, quando eu acabei de dizer a amiga, disse: não, isso nunca vai acontecer, o pastor errou. A amiga já estava a dizer, falar coisas negativas para a vida dela, quando o pastor tinha acabado de falar o que era positivo para a vida dela. E o pastor continua a dizer: você tem que tirar essa pessoa da sua vida. Quando essa pessoa se decidiu de afastar dessa amizade, em 2 meses apenas, 2 meses, o marido voltou para casa. O emprego que ela tinha, uma loja que ela tinha, estava à beira da falência, começou a dar bênçãos e a prosperar. E uma coisa que estava presa há vários anos, um assunto em relação a tribunal para poder receber determinados valores e não sei o quê, que estava preso em tribunal, foi liberto. E você está a dizer: mas então era a outra pessoa. Ouça bem uma coisa. Há pessoas muito negativas. E há pessoas que têm inveja daquilo que nós temos. E às vezes, ouça, eu lembro-me de ver um vídeo e então estava esse vídeo viralizou e foi muito visto. E então estava uma rapariga nova, 20 e não sei quantos anos, e estava a dançar, toda contente, porque estava a receber e a comer panquecas, e então eram várias panquecas com chantilly em cima. E então estava a dançar toda contente porque ia comer aquilo. Mas ao longe, na imagem de vídeo, via-se outra rapariga que estava com cara triste e quase com raiva na expressão dela, por causa dela estar alegre. Eu não sei se a conhecia, se calhar nem a conhecia, mas só porque a outra estava alegre, ela estava a ter essa reação. Em Portugal existe um provérbio: quem vê caras não vê corações. E eu lhe digo, você tem que ver. Eu lembro-me de estar uma vez com uma pessoa a falar, e essa pessoa, eu estive na tropa em 84 até 86, e na tropa, na altura era só homens, não havia mulheres. Falava-se de uma forma que as asneiras eram constantes. Era uma forma de falar, era uma forma de falar, de dizer, de falar uns com os outros. Quando saí, eu depois fui tirar um curso de computadores e em 86, quando saí, fui tirar um curso de computadores e depois, quando acabei,
Eu não sabia o que é que fazia e arranjei um emprego e fui condutor de um guarda noturno. No meio do guarda noturno, que era tipo polícia, também é igual a maneira de falar. É como tropa, era igual. E entre 87, que depois, isto foi em 86, no final de 86 que eu entrei, e em 87 eu entrei para guarda noturno, continuei com a mesma forma de falar, e em 1991, quando eu aceitei Jesus, algo começou a mudar dentro de mim. E a minha maneira de falar começou a mudar por completo. E eu parei completamente de dizer as neiras. E aquilo foi andando com os anos e tal, e eu às vezes andava com uma pessoa dentro do carro, e essa pessoa às vezes dizia, e eu dizia a ele, epá, eu não quero que digas isso. Pá, pelo menos quando estás ao pé de mim não quero. E ele diz, que é isso? Estás armado em quê? Ele só me disse isso uma vez. Isto foi a reação dele para mim. Estás armado em quê? E tal, e não sei o quê. Ele só reagiu assim uma vez. E conheci-o há bastantes anos, dava muito bem com ele. Mas só me disse isto uma vez. No dia a seguir, eu virei para ele e disse, olha, desculpa, mas eu quero começar a andar sozinho. Os meus ouvidos não são caixa de lixo. Os meus ouvidos não são caixa de lixo. Eu também aprendi que cada vez que eu estava ao pé de um colega meu, e isto antes de aceitar Jesus, cada vez que estava ao pé de um colega meu, ele só me contava derrota. As coisas mal que tinha acontecido, o acidente que tinha acontecido com a filha na altura, as coisas que não estavam a correr bem, e as coisas só contava. Eu, quando saía do pé dele, só por ouvir tanta derrota, eu saía de rastos. Até que eu comecei-me a perceber, mesmo antes de aceitar Jesus, comecei-me a perceber que aquilo não me estava a fazer bem. E comecei-me a afastar dessa pessoa. E é impressionante que essa pessoa, cada vez que estava ao pé de outras pessoas, só falava coisas boas e só falava que era maior, que tinha isto, tinha aquilo e tinha aquilo. E ao pé de mim só falava derrota. Então, o que é que eu quero dizer com isto? Nós temos que saber escolher as amizades. Então, mas e esta amizade, uma amizade tão longa, uma amizade tão coisa, e coitada da pessoa, você tem que pensar uma coisa, primeiro em si, depois nos outros. Se essa amizade não lhe está a trazer coisas boas, só lhe está a trazer informação negativa, só lhe está a trazer coisas, então o que é que você está a fazer? O que é que você está a receber? Há pessoas que nós dizemos assim, não, Deus me está a fazer isto na minha vida, Deus me está a curar, Deus... Como é que isso pode ser, diz a outra pessoa? Como é que isso vai acontecer? Isso é impossível. Você quer andar com uma pessoa assim? Você quer andar com uma pessoa assim? Eu não estou a falar de pessoas que são familiares. Porque as pessoas que são familiares, você tem que andar com muito amor com elas. Mas eu estou a falar com pessoas que você se pode afastar. E que se deve afastar. Porque há amizades realmente muito boas e muito... São amizades de muitos anos. Mas será que lhes estão a fazer bem? Porque não. Nós, infelizmente, somos homens e mulheres influenciáveis. Influenciáveis pelo nosso meio, por aquilo que acontece à nossa volta, pela informação que recebemos. E você tem que ver uma coisa.
Você tem a Bíblia Sagrada, que lhe traz tudo o que é positivo, que lhe mostra o que é que você deve fugir, de onde deve fugir, que lhe mostra as coisas que você deve colocar dentro de si, para o seu espírito se tornar forte, para o seu corpo ficar restabelecido e curado, para a sua vida mudar por completo. Mas depois existe o outro lado, aquilo que você ouve no mundo, nas pessoas, que lhe trazem derrota. Você agarre e experimente ligar a televisão na altura do telejornal e você só vai ver derrota. Porque a derrota é que é notícia. Smith Wigglesworth, um homem de Deus, morreu aos 88 anos de idade. Ele não deixava um jornal entrar em sua casa. Porque ele dizia: eu não quero que mentiras entrem em minha casa. E você vai dizer: não, mas o jornal está a contar de coisas da atualidade, de coisas que estão a acontecer agora. Não são mentiras, são coisas reais que estão a acontecer. Mas coisas que você orando pode mudá-las por completo. Vou-lhe dar o exemplo de uma coisa que aconteceu comigo. Uma vez um colega meu e eu fizemos uma perseguição a um carro que achámos suspeito, chamámos polícia e tudo mais, e aquilo deu tiro e tudo mais entre a polícia e os outros, e o carro, esse carro. Nós vinhamos atrás e continuámos perseguição até que o carro se perdeu e depois conseguimos recuperar o carro, e o carro era roubado, tinha produtos roubados dentro do carro, e pronto. Essa notícia foi parar ao jornal. Eu sei como é que aconteceu, porque tudo aconteceu porque eu suspeitei de um carro. E fui ao longe, não intervi, não mandei parar o carro, ao longe segui ao carro porque achava suspeito. Ali havia, chamei um colega meu afastado de mim, mas juntou-se, depois chamei a polícia para a polícia intervir. E quando a polícia tentou intervir para mandar parar o carro, por causa da nossa suspeição, eles aceleravam mais ainda. E então deu os problemas. Eu fui ler a mesma notícia no jornal e tudo o que diziam lá era exatamente tudo diferente daquilo que aconteceu. Mas você diz: não, então, mas veio no jornal, é uma notícia, é credível porque veio no jornal. Não, não é. O que lá está é tudo mentira. Não foi nada assim que aconteceu. Isto aconteceu comigo. O que eu quero dizer é que nós temos de ter cuidado com o que entra nas nossas vidas. Porque vão influenciar a nossa vida. Há pessoas que dizem: não, mas a cura acontecer assim, não é possível. E bloqueiam. E depois você diz: não, mas Deus pode. Deus pode, Deus é poderoso, Deus pode. Como, se você não está a deixar? Como, se você não está a deixar? Como é que Deus vai intervir na sua vida quando você diz não? Ouça, se você pensar em Deus, Deus é um perfeito cavalheiro. Se você diz não, opa, é não. Você acha que este leproso seria curado se ele não tivesse dito: Senhor, tu podes me curar. Se quiseres, podes me curar. Você acha que Jesus o curaria? Só aqueles que foram ter com Jesus, só esses foram curados. Só aqueles que buscaram Jesus, só esses foram curados. Então, mas porquê? Porque acreditavam
queriam e buscavam a presença de Deus. Ah, mas Deus pode. Sim, Ele pode. E você quer? Você quer mesmo? Ou vai continuar que você vai ser curado da forma que você quer, você acha, da forma como deve ser desta forma, daquela forma? Ouça, eu tenho ouvido testemunhos incríveis de cura. Testemunhos incríveis. Pessoas que estavam com problemas e Deus interviu e o problema, como ao fumo, desapareceu. Eu às vezes, quando oro por pessoas, eu já ouvi várias pessoas falarem sobre cura e oração e falam que sentem um poder imenso, sentem uma passagem. Eu não sinto nada. Nada. Eu apenas creio. Eu não sinto nada cada vez que oro para a pessoa. Nada. Eu, às vezes, quando vou orar para alguém, o que é que eu faço? Eu coloco as mãos sobre a pessoa e oro em línguas para que Deus me mostre o que é que eu devo fazer, o que é que eu devo orar, como devo orar. Se Ele não mostrar nada, eu oro. Se Ele mostrar alguma coisa, eu falo, mas eu oro para a pessoa. Mas eu creio em cura. Eu creio em cura. Agora entenda uma coisa. Isto aconteceu com grandes homens de Deus que oraram por várias pessoas. E a pessoa, ele ora pela pessoa e a pessoa duvida. Sabe o que é que vai acontecer? Nada. Alguém ora por outra pessoa e a pessoa agarra e vai tentar a solução de outra forma. Não vai acontecer nada. Não, se eu fizer assim, 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 não vai acontecer nada. Porquê? Então, se você está a achar que a cura para si vem por outra forma que não por Deus, você não precisa de Deus. Você não precisa de Deus. E por isso Deus se afasta. Ah, mas Ele é poderoso. Eu lembro de uma pessoa uma vez me dizer assim: não, Deus pode. Se quiser, pode-me vir dizer. Mas peço desculpa, mas quem é que é Deus? Somos nós ou é Ele? Hã? Humilhai-vos perante a potente mão de Deus, para que a seu tempo Ele vos exalte. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e então vos serão acrescentadas todas as coisas. Tornai vós para mim, que eu tornarei para vós. Você precisa de mais. Somos nós que recorremos a Deus. Você está a entender? Somos nós que nos humilhamos perante Deus. Não o contrário. Nunca será o contrário. Eu quero-vos mostrar um homem em Marcos 10, vamos a 46. Marcos 10, 46. A forma que eu vos estou a dizer que somos nós que temos que recorrer a Deus, somos nós que temos que buscar a Deus. Veja o que este homem fez para poder ser curado. Veja aqui. Depois foram para Jericó. E entrando ele, Jesus, em Jericó, com os seus discípulos, uma grande multidão
e uma grande multidão que ia com eles. Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava assentado junto do caminho mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais. Ele gritava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem, e clamaram ao cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Agora vejam o que aconteceu. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? Eu já vou ler o resto. Que queres que te faça? Espera aí, mas Deus sabe tudo. Sabe a necessidade dele. Toda a gente sabia que ele era cego. O que é que ele iria querer? Mas Jesus perguntou. Porquê que Jesus perguntou? Veja a resposta dele. E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. Porquê que Jesus perguntou? Porque Jesus queria saber se o cego achava que Jesus tinha o poder necessário para o curar da vista. Por isso lhe fez a pergunta. E quando ele respondeu que eu tenha vista, no versículo 52, e Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Jesus curou porque este homem disse-lhe: Eu creio que tu podes me curar. Você entendeu? Quantas vezes nós dizemos assim: Não, mas Deus sabe que eu preciso da cura disto, a cura daquilo, a cura daquele outro. Deus sabe. Eu sei que Ele sabe. E você já disse a Deus que você acha que Ele é capaz de curar a sua vida? Curar o seu corpo? Você já falou isso? Ou você continua a achar que Deus não tem poder, não tem capacidade de poder curar o seu corpo? Se você acha isso, eu vou lhe dar uma triste notícia. Você nunca será curado. Ouça, e isto não, você pode dizer, ouça muito bem, isto nós temos que ser sinceros connosco próprios mesmo, porque eu já houve alturas da minha vida onde eu duvidei que Deus podia mudar alguma coisa na minha vida, e eu fui sincero com Deus. Até que percebi que eu estava errado e eu tinha que buscar mais fé, mais conhecimento das coisas de Deus para poder mudar na minha vida. Há coisas que Deus já me disse para mim e disse-me assim: é muito fácil. E eu digo assim: mas como é muito fácil se ainda não mudou? E ele disse-me para mim: é muito fácil. Então quer dizer que sou eu que não estou a deixar que as coisas aconteçam. Sou eu que estou a impedir a bênção na minha vida. Nós temos que dizer a Deus: Senhor, eu creio que tu podes me curar. Eu creio que me podes libertar. Eu creio que tu podes mudar as circunstâncias da minha vida. Eu creio que tu podes. Porquê? Porque isso vai abrir completamente o caminho. Deus, você está a dar autorização a Deus para poder tocar no seu corpo, tocar na sua vida. Ouça, há coisas em nós. Eu lembro-me sempre, eu estive na tropa. Eu, quando estive na tropa, havia um caldeirão mesmo muito grande
havia, não era um, eram dois, parecia uma panela elétrica muito grande agarrada ao chão. Era mesmo muito grande. Era tão grande que nós podíamos andar lá dentro a limpar aquilo lá dentro. Era mesmo muito grande. Talvez uns 3 metros ou mais de diâmetro. Era ali que era feito o café da manhã, era ali que era feita a sopa, era ali que era feita algumas outras comidas e não sei o quê, pronto. Mas eu lembro-me particularmente de uma que eu nunca esqueci mais. Como se escolhe o feijão. Então, enchia-se aquilo com água, muita água, aquilo era muito grande, e depois começava-se a abrir os sacos de feijão e a deitar os sacos de feijão para dentro dessa panela. E então, com uma colher muito grande, se mexia aquilo, ia-se mexendo, mexendo, e começava a vir ao de cima os feijões que estavam furados ou que tinham bicho. E sabe o que é que faziam? Depois de mexer, mexer e mexer bastante, aquilo vinha ao de cima. Quando vinha ao de cima, que essa colher muito grande, agarravam e faziam assim. E mandavam, passavam assim por cima e tiravam esses feijões e mandavam para o chão. Que depois o chão iria ser lavado. Tiravam aqueles feijões que não prestavam, tiravam assim. E eu nunca mais me esqueci disto. Porquê? Porque existe uma relação com o homem também. Da mesma forma. Às vezes Deus deixa-nos mostrar coisas, caráter que está em nós. Mostra-nos coisas em nós que estão erradas. Deus nos mostra, nos faz saber, nos mostra pela sua palavra que está errado, coisas que estão dentro de nós. E quando você percebe que há alguma coisa errado que está dentro de si, que uma maneira de ver as coisas erradas, você tem que fazer alguma coisa para mudar. E a maneira que você tem que fazer para mudar é pedir a Deus que lhe tire isso de si. Porque se você não fizer isso, isso vai voltar outra vez a entrar para dentro de si. Parece que fica escondido, mas está lá dentro. E vai atrapalhar a sua vida. Nós somos pessoas que a vivência de vida nos faz tornar pessoas diferentes e às vezes, e muitas das vezes, não muito boas. Por causa daquilo que nos fizeram, por causa de experiências que tivemos, também nos faz tornar em alguma forma mais sábios e mais precavidos, para termos mais cuidado naquilo que fazemos. Mas a maioria das vezes há coisas que não são boas. E Deus, quando começa a tocar em nós, nos começa a mostrar aquilo que não é bom dentro de nós. E traz ao de cima, para ver se nós deixamos que Deus nos limpe e tire o que não presta. Porque sem santificação ninguém verá a Deus. Por isso eu nunca mais me esqueci daquele exemplo da tropa. Porque é exatamente isso que Deus quer fazer connosco, mas não vai fazer enquanto nós não deixarmos. Mas somos assim, tão horríveis. Eu gostaria de dizer que não, mas você sabe que Jesus foi à cruz, mas ele foi à cruz por nós. Mas sabe quem é que merecia lá estar? Todos nós. E você pode pensar, não, mas eu nunca fiz nada de errado. Não, você nunca mentiu. Eu vou-lhe só dizer isto, você nunca mentiu. E você vai dizer, não, sim, já menti. Pronto, eu vou-lhe dizer, você no Novo Testamento vai ver Ananias e Safira, morreram porque mentiram. Isto é só uma pequena parte de tudo o resto que às vezes nós fazemos de coisas erradas. Eu só lhe estou a dar um exemplo.
Então, se você pensar assim, você vai pensar, bem, então, quem se poderá salvar? Pois é. Deus sabia disso. Por isso enviou Jesus. Para que nós, ao reconhecermos os nossos erros, possamos pedir perdão a Deus pelos nossos erros. E por causa daquilo que Jesus fez na cruz em nosso lugar, nós somos limpos e perdoados daquilo que fizemos devido ao nosso pedido de perdão e arrependimento de ter feito aquilo que fizemos. Você entende? Você entende que nós somos transformados de glória em glória, de fé em fé? Que o nosso caráter vai ser moldado à medida que nós andamos com Deus e que Deus vai destapando ao longo do nosso caminho com Deus, vai-nos destapando coisas e mostrando coisas que estão erradas na nossa vida para ver o que é que nós queremos fazer com elas. Se queremos tirar da nossa vida ou não. Este cego não desistiu enquanto não recebeu a bênção. E eu quero-vos levar a outro testemunho. Outro testemunho, quer dizer, uma parábola que Jesus conta, Lucas 11:5. Lucas 11:5. Vamos lá, Lucas 11:5. Ele conta esta parábola para nos mostrar como devemos de atuar, como deve ser o nosso relacionamento com Deus, como devemos de buscar de Deus as bênçãos para nós, como devemos continuar a insistir, exatamente como o cego continuou a insistir, até que foi chamado e recebeu a sua bênção e ficou curado. Será que se ele ouvisse o que os outros estavam a dizer à volta? Porque muitos estavam ali à volta, cala-te, não digas nada, estavam a dizer para ele se calar. E se ele tivesse feito isso, ele ainda hoje estava cego. Claro que já morreu há muitos anos atrás, mas ele ficaria cego até o final da sua vida. Mas porque ele não se deixou pelo que os outros falavam, pelo que os outros achavam, pelo que os outros queriam, mas porque ele queria, porque ele acreditava, ele foi, continuou, gritava cada vez mais alto, até que Jesus o chamou. E ele disse que queria ser curado, queria ter vista, queria ver. E ele foi curado. Mas se ele não tivesse feito assim, eu ficaria cego. Há muita gente que está a perder a cura porque está a ir pelo que os outros dizem. Você está-me a ouvir? Está a ser influenciado por outros. Desta forma, daquela forma, de outra forma. As maiores bênçãos que eu tenho recebido na minha vida, ouça bem o que eu lhe vou dizer, as maiores bênçãos que eu tenho recebido na minha vida não foi as bênçãos de ir buscar alguma coisa para resolver. Foi aquilo que eu fiz, ou antes, que eu não fiz, porque eu fiquei quieto e fiquei à espera que Deus me abençoasse. Não fiz nada. Não, mas isto tem que se resolver, se não resolver agora e tal. Nada. Eu tive uma coisa para resolver de uma dívida que eu tinha, que levou anos para resolver. Anos. Muitos anos mesmo. Eu orei por aquilo e sabe o que é que Deus mostrou? Que ia desaparecer como ao fumo. Foi exatamente o que aconteceu. Levou anos para resolver, mas desapareceu como ao fumo. Então, mas há alturas, eu lembro-me de orar com uma pessoa, um pastor nosso até, orar com ele por causa de resolver um problema de um carro. Eu orei com ele e eu disse para ele, mas ainda não é agora que vamos lá. Outra pessoa disse, não, nós vamos orar e vamos lá já.
Não foi o que eu senti. O que eu senti é que vamos orar, mas não vamos lá já. Depois, quando eu sentir, eu vou-lhe dizer que nós vamos lá. E mais tarde, umas semanas mais tarde, um mês talvez mais tarde, coisa assim, já não me lembro quanto tempo foi, eu senti, fomos lá e glória a Deus. E resolveu. Você está a entender? As coisas de Deus não se resolvem porque nós vamos buscar tentar resolver as coisas. As coisas de Deus se resolvem no tempo de Deus, esperando em Deus, confiando em Deus, declarando: eu creio no teu poder, eu creio que tu podes. Há muita gente às vezes que lida comigo não entende, mas porquê é que não fazes nada? Porquê é que não reages? Porquê é que não resolves desta forma ou daquela forma? Porquê é que não fazes? Eles não estão a entender que eu estou a esperar em Deus. Eu precisava de um carro. E eu disse: Senhor, eu preciso de um carro. Esta foi a minha oração. O que é que eu fiz? Andei à procura do sítio onde podia arranjar um carro a poder pagar. Eu agarrei, fui aqui, fui ali, fiz isto, fiz aquilo, ficava a pagar assim, assado. Nada. Não mexi, não fiz nada. E Deus fez desenrolar coisas, situações, que depois me deram um carro. Eu não fiz nada. Nada. Inclusive, quando me perguntavam, a pessoa que me queria dar o carro, quando me perguntava pelo carro, e dizia: não, o carro é muito bom, dizia eu. O carro é muito bom. Mas ele não via a reação da minha parte. Até que ele chegou a uma altura e disse: então, eu quero lhe dar o carro. E eu disse: e eu agradeço, obrigado. E ele virou-se para mim: mas é que eu não via a reação da sua parte. Eu não via a reação de querer ficar com o carro. E eu virei para ele: você não está a entender. Eu não me meto nas coisas de Deus. Eu não me meto nas coisas de Deus. Eu já aprendi. Eu tenho que estar quieto e sossegado e calado. E é Deus que faz as coisas, não sou eu. Você percebe porque é que eu ficar quieto e em silêncio algumas das partes, algumas das vezes da minha vida é o que se deve fazer? Agora veja o que está aqui. E disse-lhe também, em Lucas 11:5, e disse-lhe também: qual de vós terá um amigo, e se for procurá-lo à meia da noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois um amigo meu chegou à minha casa vindo um caminho e eu não tenho que lhe apresente. Se ele respondendo de dentro e disser: não me importunes, pois já a porta está fechada e os meus filhos estão comigo na cama, não posso levantar-me para te os dar. Digo-vos que ainda que não se levante a dar-vos por ser seu amigo, se levantar-se-á todavia por causa da sua importunação e lhe dará tudo o que houver mister. Por isso vos digo a vós: pedi e dar-vos-á, busquei e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Você está a ouvir? O que Jesus nos está a querer ensinar com isto tudo é que nós devemos ser perseverantes nas coisas de Deus, ser teimosos nas coisas de Deus, continuar a insistir. Se Deus nos mostrou que é nosso, é nosso. Se a cura é nossa, é nossa. Se a bênção é nossa, é nossa. Nós não podemos desistir porque não está a acontecer, nada está a acontecer, nada vai, nada não parece. Ouça, meu Deus. Eu já tive problemas no meu corpo. Eu já tive dores no meu corpo. E você sabe o que eu faço. Eu oro. Mas sabe o que é que eu oro? Pai, eu creio que Jesus foi à cruz, levou todas as minhas enfermidades e as minhas dores, e pelas suas pisaduras já fui sarado. Por isso eu declaro que eu estou curado desta parte do meu corpo. E falo isso
todos os dias. E falo isso a todas as horas. E falo isso cada vez que vem uma dor. E estou sempre a falar isso. Até que chega uma altura. Desapareceu. Nós temos que ser teimosos nas coisas de Deus. Nós conhecemos a palavra, sabemos a vontade de Deus, vamos buscá-la, por favor. Vamos buscar a vontade de Deus para as nossas vidas. Vamos mudar tudo da nossa história, porque é isso que Deus quer. Que nós sejamos perseverantes, que nós sejamos teimosos em Deus. Veja o que está aqui, acabamos de ler. Chegou um amigo e ele precisava de 3 pães, foi buscar a outro amigo, dá-me 3 pães. E ele disse, não me vou levantar agora. Então, mas o que é que tu pensas que é? Mas ele continuou a insistir, e o amigo se foi levantar e lhe deu os 3 pães. Porquê? Porque ele continuava a insistir. E você tem que fazer o quê? Continuar a insistir. Continuar a declarar a palavra de Deus, porque essa é a verdade. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E então sim a sua vida muda. Então as coisas à sua volta mudam, porque você está a ser insistente, persistente e vai receber a bênção de Deus na sua vida. Você não foi chamado para desistir. Você foi chamado para ir em frente e ir buscar aquilo que precisa. Eu quero terminar, mas quero terminar com um versículo bíblico. Vamos a Jó, a meio da Bíblia, mais ou menos a meio da Bíblia, Jó 42, 2. Eu vou-vos contar quem foi Jó. Jó era o homem mais próximo do Médio Oriente. É um homem que tinha muita riqueza mesmo. Jó 42, 2. Tinha muita riqueza, mas o diabo apareceu em cena e tentou destruir a vida de Jó. E então Jó perdeu tudo o que tinha. Toda a riqueza que tinha. E chegou a um ponto de até a sua vida ser tocada e perdeu toda a saúde. De tal forma que o seu corpo ficou em ferida e arranjava uma telha para raspar a sua pele. Pensa-se que o que lhe aconteceu poderá ter durado 6 meses. O que é muito tempo. 6 meses nesta agonia. Mas eu agora quero que você ouça a resposta de Jó, que disse a Deus. Eu disse que Jó respondeu a Deus. Está no versículo 1, e então respondeu Jó ao Senhor e disse-lhe. No versículo 2. Bem sei que tudo podes. Uma declaração de fé tremenda. Senhor, tudo podes. Tudo podes fazer. Bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Ouça. Alguém que tinha perdido tudo, que tinha perdido a saúde, ao final deste tempo, vira-se e diz, bem sei que tudo podes. E que nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Uma declaração de fé tremenda. Numa situação tremenda. Onde perdeu saúde, perdeu todos os bens, perdeu tudo. E diz, quem é aquele, dizes tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei o que não entendia. Coisas que para mim que eram maravilhosas, ou maravilhas, e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. E eu te perguntarei, e tu me ensina-me. Estava ele a falar ao Senhor. E agora vejam esta declaração, outra declaração de fé tremenda. Com os meus ouvidos ouvi. Quer dizer, eu ouvia falar dos outros de Deus. Eu ouvi com os meus ouvidos os outros falarem de Deus, do que é que Deus fazia, das coisas que aconteciam. Com os meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Agora eu estou a passar na minha vida e creio que tu és poderoso de fazer tudo e mudar a minha história.
Sabe o que aconteceu? Deus virou-se a Jó e disse: olha, ora para os teus amigos, porque os teus amigos que estão contigo, que estão ao pé de ti, falaram coisas que eu não gostei nada. Enquanto tu te humilhaste, eles agarravam e diziam que a culpa era tua, porque tinhas feito isto e aquilo e aquilo outro. E falaram coisas que eu não gostei. Portanto, ora por eles. Jó orou por eles. E quando Jó orava pelos amigos, mudou a história completamente de Jó. Completamente mudou. Trouxeram-lhe riquezas e ele começou a prosperar e ganhou em dobro de tudo o que tinha. E ficou o homem ainda mais rico ainda do Médio Oriente. Porque ele reconheceu: Senhor, tu podes. Bem sei, no versículo 2, bem sei que tudo podes. E nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quando é que você vai fazer isto na sua vida? Quando é que você vai dizer isto na sua vida? Porque então a sua vida muda. Muda por completo. Eu peço ao grupo de louvor que venha para aqui, se faz favor. Vamos fechar os nossos olhos. Vamos orar. Vamos dizer: Pai, eu te peço perdão, Senhor, por tudo o que eu fiz que não te agradou. Eu perdoo a todas as pessoas que me magoaram, ofenderam. E, Senhor, eu te reconheço como o meu Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de fazer tudo acontecer, o Deus que tudo pode e que eu sei que vai e já está a operar na minha vida para que eu seja abençoado. E eu creio em Ti e eu creio que já abriste portas para mim que antes estavam fechadas. Já me libertaste de situações onde eu estava preso, no nome de Jesus. Eu creio que tu podes fazer tudo, no nome de Jesus. E que me vais abençoar em todo o meu caminho, no nome de Jesus. Amém. Muitas bênçãos. Peço perdão. Eu esqueci-me que hoje é a Santa Ceia. Peço perdão. Então, Primeira Coríntios 11, 23. 1 Coríntios 11, 23. Porque eu recebi do Senhor, eu também vos ensinei que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: Tomai e comei, isto é o meu corpo partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: Este é o cálice do Novo Testamento do meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberes em memória de mim. Porque todas as vezes que comeres este pão e beberes este cálice, anuncieis a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer comer este pão e beber este cálice indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem em si mesmo, e coma deste pão e beba deste cálice. Porque o come e bebe indignamente, come e bebe a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disto, há entre vós muitos fracos e muitos doentes e muitos que dormem. Porque se nós julgarmos a nós mesmos, não seríamos julgados. Pai, eu abençoo, Pai, este vinho, abençoo este pão, e vamos distribuir para os nossos irmãos em nome de Jesus. Santo, 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 ó Deus Altíssimo, levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 santo. Santo, 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 ó Deus Altíssimo,
Levantemos nossas mãos e declaremos nosso amor. Santo, 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 Santo. Obrigado, Pai. Pai, nós levantamos o pão. Lembramos daquilo que Jesus fez por nós. Por aquilo que Ele pagou por nós, Senhor. Lembramos, por este memorial, lembramos que pertencemos a Ti, Jesus. A nossa vida é Tua. Até à morte. Até à morte neste planeta, a nossa vida é Tua. Pertencemos a Ti, somos Teus. E tomamos parte deste memorial, lembrando por aquilo que Tu fizeste por nós, na cruz. No nome de Jesus. Tomamos o pão, no nome de Jesus. Amém. Agora levantamos o cálice, Senhor, perante Ti. Restabelecemos esta aliança que temos contigo. Uma aliança de vida eterna. Levantamos este cálice, símbolo do Teu sangue, daquilo que foi derramado na cruz em nosso lugar. Por tudo aquilo que fizeste por nós. Nos lembramos de Ti. E neste memorial, Senhor, Te honramos, glorificamos, Te bendizemos. Tu és o nosso Senhor e Salvador. No nome de Jesus. E tomamos o cálice no nome de Jesus. Amém. Obrigado, Pai. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Digam assim, vamos fechar os nossos olhos outra vez e vamos dizer: obrigado, Pai. Podemos pertencer à Tua família, por sermos Teus filhos, Senhor. Obrigado, Pai, no nome de Jesus. Amém. Amém. Muitas bênçãos em nome de Jesus. Boa semana. Amém.